Filipenses capítulo 2, nós iremos continuar a nossa exposição, a parte 2 deste capítulo. Na semana passada nós vimos a humilhação de Jesus e hoje nós veremos neste hino maravilhoso sobre a exaltação de Cristo. Capítulo 2, os versículos 9 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. Vamos abrir as escrituras, vamos nos concentrar, colocar o celular no silencioso. Se porventura você puder sair, ou precisar sair, melhor dizendo, faça isso, mas vamos estar atentos à voz do Senhor nessa noite, para que possamos continuar neste ato de adoração, agora ouvindo a palavra de Deus. Nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Altíssimo Deus, mais uma vez nós te rogamos nessa noite, para que a tua graça esteja sobre nós. Muitas vezes quebrantados, fracos, fortes, estamos diante da tua presença, mas suplicamos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor venha nos visitar de maneira sobrenatural, conforme as Escrituras nos afirmam. Que o nosso coração seja iluminado pelo Teu Santo Espírito nesse momento, a ponto de nós entendermos a voz de Deus. Entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós segundo o beneplácito da Tua vontade. Ó Cristo, que estás à direita de Deus, que venceu e que ressuscitou, te suplicamos nesse momento a tua intercessão por cada um de nós, pela tua igreja, como é promessa tua. Tu sabe o que é padecer. O Senhor foi tentado como nós, e nós te suplicamos, ó Cristo, que o Senhor interceda por cada um de nós nesse momento. Como o Senhor governa todas as coisas, que o Senhor possa enviar o teu Espírito nessa noite aos nossos corações, para estarmos aptos, santificados, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz e vislumbrarmos a glória de Cristo. Te pedimos isso, ó Deus, estremece os nossos corações. Visita-nos, visita-nos. É isso que nós te suplicamos, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossa última pregação nós focamos basicamente sobre a humildade de Cristo, que se encontra de maneira precisa nos versículos 6 ao 8. Paulo tem o intuito de mostrar que a humildade de Cristo não é algo simplesmente estratégico, mas teve um propósito celestial em sua encarnação. A encarnação de Cristo foi justamente ele se revestir da humanidade. E nessa passagem nós temos o estágio da humilhação, dos versículos 6 ao 8, nessa encarnação, que nós observamos algumas coisas que estão relacionadas no momento em que Cristo se encarnou. Vimos no versículo 6 a sua humilde renúncia. Cristo já existia na forma de Deus, essa expressão significa essência, ele possuía todas as características de Deus, onipotência, onisciência e tantas outras que nós observamos sobre os atributos de Deus, santidade, justiça, plena. E quando ele se encarnou, nós temos essa humilde renúncia, pois ele não quis usurpar. Percebemos que essa expressão significa agarrar. Cristo, no momento da encarnação, não buscou se agarrar aos seus privilégios celestiais, mas como homem,
foi até a cruz. O Deus homem, como observamos, em forma de servo. Natureza humana, ele sofreu, ele teve sede, ele foi semelhante a nós, mas sem pecado. Ele foi até a cruz, ele foi até o último estágio da sua humilhação. Vimos também no versículo 7 sua humilde encarnação. Cristo se esvaziou, e essa expressão significa que ele não deixou de ser Deus, mas que ele acrescentou algo. Ele acrescentou a humanidade. Ele foi reconhecido como figura humana, ou seja, ele pôs à parte o seu resplendor divino, escondeu sua divindade em um véu de barro. Então, em seu ministério terreno, em muitos momentos, nós observamos essa humanidade sendo enfatizada e a sua divindade sendo ocultada por essa encarnação. Jesus não deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, como observamos no versículo 6, subsistindo em forma de Deus. Porém, no seu ministério terreno, em sua encarnação, ele teve esse objetivo de ocultar, para que a humanidade pudesse ser vista e ele nos representasse como o segundo Adão, o cabeça, Jesus Cristo, como o capítulo 5 de Romanos vai nos dizer, o primeiro Adão nos representando morte, o segundo Adão, Cristo, nos representando vida eterna. E o versículo 8 nós vimos a sua humilde encarnação e crucificação. É o propósito crucial do esvaziamento de Cristo, assumir a humanidade, mas com um propósito bastante humilhante. Ele cumpriu o seu ministério, ele foi batizado por João Batista, o seu ministério foi um ministério de humilhação, como nós observamos agora há pouco, teve sede, teve fome, ele teve cansaço, mas tudo isso tinha um propósito muito magnífico diante de Deus. Era a sua crucificação, morrer pelos nossos pecados, trazer o resgate para a humanidade. Ele foi até a morte e morte de cruz. Observamos que esta obediência de Cristo, ela está sendo direcionada em duas questões básicas. O tipo da obediência, que foi sofrimento, rejeição, Cristo foi espancado, Cristo foi humilhado, mas também nós temos a extensão desta obediência, que foi basicamente maldito por nós. A crucificação naquele contexto, naquele período, era a forma mais humilhante de uma pessoa ser julgada, ou ser morta. E Jesus, ele foi maldito por cada um de nós. E agora nós chegamos nos versículos 9 ao 11. E quando nós estamos diante desses versículos, os irmãos precisam observar uma transição bastante significativa nesses versículos. Porque o foco agora de Paulo será a exaltação de Jesus. É como nós estivéssemos vislumbrando uma escada, onde Jesus está no topo, ele vai descendo até o abismo, que é o seu sofrimento, a crucificação, mas agora Paulo vai nos dizer que ele vai subir novamente os degraus. Ele vai voltar, ou ele vai receber e mostrar perante todos a sua glória pré-existente perante todas as pessoas. Paulo foca agora a exaltação de Cristo. E o interessante é que nessa transição, se os irmãos observarem o texto, olharem para os versículos, Cristo é o tema de todos esses versículos, mas há uma relação muito significativa. Porque Deus, o Pai, agora toma a proeminência. Deus agora exaltará a Cristo, governará juntamente com Cristo, o exaltará sobremaneira, e Cristo agora será o destinatário da ação do Pai. Cristo, nos versículos 6 ao 8, ele foi esse sujeito, ele se encarnou, ele se humilhou, ele obedeceu ao Pai de maneira excelente, piedosa, mas agora Deus toma a proeminência, e quando Deus toma a proeminência, ele derramará a sua glória, a honra sobre o seu Filho. Nós temos uma ligação bastante poderosa nesses versículos. Jesus busca a humildade, recusa a glória e ocupa o lugar mais baixo em sua encarnação. Mas o Pai agora, o sujeito da história, Cristo, o destinatário, o objeto neste momento,
será exaltado pelo Pai. Ele será glorificado, como veremos, em sua ressurreição, em sua ascensão. Mas também no julgamento final, que é o último estágio da exaltação de Cristo, que nós podemos dividir de 3 formas: ressurreição, assentado à direita de Deus, e se culminará no seu julgamento. A exaltação de Cristo ainda está em progresso. Chegará ao fim, como veremos, quando Ele entregar o reino ao Pai, e todas as coisas serão feitas diante da vontade de Deus. Então, Jesus torna-se o servo sofredor, que morre pela salvação das nossas vidas, pela humanidade pecadora, pelos eleitos, mas Deus agora, nesses versículos, declara Cristo vitorioso, e toda a criação cairá a seus pés, todo joelho se dobrará. Cristo vem como escravo, mas agora Ele é o Senhor de tudo, e aqui está o modelo para nós. Se imitarmos a mentalidade humilde de Cristo, no versículo 5, Deus nos glorificará e nos permitirá compartilhar a glória do Filho. Da mesma forma que estamos sofrendo, estamos sendo humilhados, estamos nesse estágio de humilhação por conta da nossa união com Cristo, chegará também o momento da nossa exaltação com Cristo. Capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo tem essa cosmovisão em sua vida, quando ele vai afirmar: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, perceba, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. O tempo agora é humilhação, o tempo agora é provação, o tempo agora é sofrimento por Cristo. Todos aqueles que estarão comigo serão perseguidos, mas chegará o dia da nossa exaltação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então é essa transição que o apóstolo Paulo quer estabelecer, nesse modelo, nesse paradigma, onde essa igreja estava dividida e precisava recusar a si mesmo, buscar o interesse dos outros em primeiro lugar, porque foi isso que Cristo fez, e a nossa glória não está nessas questões terrenas, mas a nossa glória está na nossa pátria celestial, no futuro, nesse aguardar da vinda de Cristo, transformando tudo aquilo que nos traz dor, que nos traz choro, mas que teremos a alegria nos novos céus e na nova terra. E 3 coisas, meus irmãos, nós iremos aprender nesta passagem sobre a exaltação de Jesus. Em primeiro lugar, o versículo 9, sua exaltação por Deus, algo bastante simples, nítido, quando o apóstolo Paulo, ele inicia e nos diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Interessante que a primeira palavra que aparece no texto grego é a palavra portanto. Por isso, onde a nossa tradução, aqui a Ara, ela colocou como pelo que também. Em outras versões, se os irmãos estiverem com ela, ou estará portanto, ou estará por isso. Por que essa palavra é importante? Portanto, Deus o exaltou sobremaneira. O ponto de Paulo com a palavra portanto, ou pelo que também, é nos mostrar que os 3 versículos que nós temos diante de nós, versículo 9, versículo 10 ou versículo 11, ou essas 3 estrofes, que é um hino cristão, como nós vimos na pregação passada, é a consequência direta da humilhação. Cristo se humilhou, Cristo cumpriu o seu propósito. Aí Paulo diz, portanto, agora, consequência, recompensa, resultado, ou seja, sua humilhação leva-o diretamente à sua exaltação. A ação de Jesus é acompanhada agora pela ação do Pai. Deus Filho, em ti me comprazo, o ministério terreno de Cristo, a sua morte, a sua humilhação, mas agora chegou o momento, o apóstolo Paulo disse, depois do término do último estágio da sua humilhação, que foi na morte e morte de cruz,
Pois muitas vezes nós só olhamos para a morte de Cristo, mas a humilhação de Jesus começou quando ele nasceu. Lá quando ele era um bebê, quando ele estava chorando, necessitado do leite da mãe, ali já era a humilhação de Jesus, clamando, pedindo que a sua mãe o ajudasse, porque Cristo não tinha essa experiência antes da glória, antes de todas as coisas. Humilhação, a encarnação, como um bebê, um ente santo de Deus, gerado dentro do ventre de Maria pelo Santo Espírito de Deus, mas ele cresce, ele é ungido pelo Espírito, ele começa o seu ministério, e ele começa a ter essa humilhação, ser rejeitado, até a cruz. Mas depois disso, portanto, ele terminou, e a ação agora pelo Pai é o exaltar. Jesus em sua exaltação de completa glória. Jesus voltando à glória que ele tinha antes, em João 17, Pai, que eles possam observar, que a igreja esteja unida, e que tu me dá, ó Pai, que tu possa colocar diante de todos a glória que já era nossa. E Paulo ele vai continuar, Deus o exaltou sobremaneira, essa expressão significa a mais alta posição, não existe ninguém, nenhum presidente, nenhum governador, pode ser o homem mais rico da terra que tenha a exaltação máxima. Cristo foi exaltado sobremaneira, é o ponto de Paulo, sobre todas as pessoas, todos os governos, a mais alta posição, a mais alta honra, Cristo está lá. O mais alto pedestal, onde nós levantamos os nossos olhos e nós levantamos ao ponto de vermos só existe um que governa, é Cristo e nada mais. O exaltou sobremaneira. E diante dessa humilhação, a resposta, a ação do Pai, a vontade dele, foi legitimar o Filho. E essa legitimidade está ligada à ressurreição e à exaltação de Jesus. É o ponto de Paulo quando ele afirma, Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, onde nós observamos a exaltação de Cristo, quando ele vence a morte, quando ele é revestido da incorruptibilidade, quando ele sai do túmulo, Deus diz, e algo acontece. Deus o exaltou sobremaneira, ressurreição, mas também a ascensão à direita de Deus, Atos capítulo 1, varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão observando, ele retornará. Agora é o ponto de ele estar à direita de Deus, governando. E vocês devem cumprir a comissão, porque ele, que tem toda a autoridade, derramará o Espírito sobre vós. Vocês continuarão o seu ministério, ele estará à direita, e o Espírito, o outro Consolador, estará dentro de vós, consolando os vossos corações. Jesus está sozinho em total exaltação. E a prova disso é que Paulo continua e nos diz, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. É interessante que Paulo não especifica esse nome, mas muitos acreditam que se refere ao nome de Deus. O tetagrama que nós conhecemos, onde muitos judeus não pronunciavam, e alguns acreditam que seja Iavé, Jeová. Mas o ponto é que o nome de Deus, esse nome pactual do Senhor, que na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, era colocada como Kyrios, Senhor. E no Novo Testamento, quando a Septuaginta, ou o Novo Testamento grego, melhor dizendo, coloca Senhor, o nome de Deus, ela coloca Kyrios. E por que isso é importante? Porque Jesus tem o nome de Deus, a identidade de Deus. Como nós vemos no capítulo 2, versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Não é apenas uma autoridade qualquer, mas é o Senhor. A autoridade máxima, Deus encarnado, o Deus preexistente. Todas as pessoas, ímpios, ricos, pobres, todas as classes sociais, confessarão que Ele é Senhor. Não haverá escapatória. Em obediência, mas também reconhecendo, mesmo em sua impiedade, que Jesus é o Senhor. Então Paulo quer afirmar, meus irmãos, que o Filho eterno de Deus, nessa exaltação,
recebeu esse status de autoridade por causa do seu ministério terreno, já que ele foi humilde, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Agora o Deus homem é exaltado por Deus. Há uma continuação do ministério de Cristo, e nós vemos vários textos que refletem essa realidade da exaltação do Senhor sobremaneira, a mais alta honra que ninguém possui. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2. Nós veremos alguns textos nessa noite para observarmos, percebermos a importância de Deus ter exaltado o Cristo sobremaneira. Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Nós temos aqui o discurso de Pedro, pós-Pentecostes, e diante disso Pedro está pregando o Evangelho de Cristo, e ele tem isso em mente, morte, mas o ministério de Cristo não se encerra na morte, há um progresso, há algo além que continua, que ele vai falar que é a ressurreição de Jesus. Veja no versículo 32 do capítulo 2, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então Pedro está nos dizendo que a fidelidade de Jesus, o seu papel messiânico, resultou na exaltação à direita de Deus. O que significa a direita de Deus? Poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Cristo agora governa todas as coisas, é o soberano. Mateus capítulo 28, veja só, texto muito conhecido, mas sempre é importante a gente observar essas expressões, o Evangelho em nossos corações, todas as vezes que lemos as Escrituras. Mateus capítulo 28, a grande comissão, que muitas vezes nós nos esquecemos, só falamos em ir, fazer discípulos, mas antes disso, há algo de suma importância que não devemos esquecer, que é o combustível da ação missionária, do porquê devemos ir, do porquê temos a certeza que seremos vitoriosos. Mateus 28, os versículos 18 ao 20, que nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesma percepção de Atos, de Pedro, resultado da fidelidade da missão de Jesus. Jesus agora retorna, mas ele retorna com todo o poder, exaltado à direita de Deus, e agora ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e o programa missionário de Cristo aos seus discípulos flui da seguinte instrução: devemos fazer discípulos de todas as nações. Esse processo envolve 3 etapas: ir, batizar e ensinar, mas tudo isso tem um contexto maior. O contexto maior é a autoridade de Cristo. Vocês podem ir, vocês estão seguros, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu tenho toda a autoridade. Mas também Efésios capítulo 1,
Efésios, capítulo 1, o versículo 20 ao 21, quando Paulo ora pelos crentes, nós temos as riquezas em Cristo, nos versículos 3 ao 14, Paulo ora para que essas riquezas possam fazer sentido ao nosso coração, sermos iluminados, para sabermos a esperança do nosso chamamento, a suprema grandeza do poder com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo poderia apenas dizer, nós temos a suprema grandeza, mas Paulo, ele está tão vislumbrado com a glória de Cristo, que ele coloca vários qualificativos, ele aumenta, é grandeza, é poder, é eficácia, é força, é poder, ou seja, é inesgotável. A glória de Cristo, a sua exaltação. Eu estou tentando encontrar em meu vocabulário palavras que possam transparecer para vós o quanto Cristo é poderoso. É isso o ponto dele no versículo 19 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Veja, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. Não tem ninguém que tenha a posição de Cristo. Somente Cristo tem a posição máxima. Todos os governos, todas as pessoas estão diante dos seus pés. O poder e a autoridade de Jesus transcendem todos os poderes rivais, humanos, espirituais, tanto nesta era, como na era vindoura. Cristo foi exaltado sobremaneira. Então, o que foi essa exaltação, basicamente? Resumindo todos esses versículos, é a expressão de Paulo. Foi uma concessão a Jesus de status, glória, que nunca foram reconhecidos durante o seu ministério terreno. Isaías vai nos dizer que ele era homem de dores, sofrimento, mas agora nesse ministério terreno se encontra a exaltação. O Deus homem agora está em posição máxima, em autoridade plena. Na morte de Jesus, Deus interveio decisivamente e Deus inverteu todas as coisas. Agora Cristo está exaltado. A aparente derrota da cruz tornou-se agora em vitória cósmica. Jesus tem um poder não somente sobre nós, mas sobre toda a criação. Tudo será rendido aos seus pés. Sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, voltando para Filipenses, essa é a primeira verdade que nós aprendemos. Sua exaltação por Deus. Deus o exaltou sobremaneira. Está acima de todas as pessoas. Mas em segundo lugar, sua exaltação via adoração e submissão. Já que Deus o exaltou sobremaneira, algumas coisas hão de acontecer. Paulo nos diz, continuando os versículos, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Então veja, essa quinta estrofe começa com a expressão para que. Interessante essa expressão, porque ela normalmente indica propósito, mas aqui pode apontar para resultado. O resultado será que todo joelho se dobrará. Cristo está à direita de Deus governando, mas vai acontecer outras coisas além do seu governo, da sua autoridade. Enquanto vocês estão indo, muitas pessoas se converterão, irão dobrar os seus pés, irão se submeter ao Messias, para que ao nome, o resultado, a ênfase é o nome de Jesus, é o foco de Deus. Sua humilhação, obra expiatória, exaltação, revelaram-no como homem perfeito. E a ação de Deus agora fornece-nos, diante dessa exaltação, essa adoração, mas também essa
submissão ao nome de Jesus, o seu caráter, a sua pessoa. O Filho realizou sua obra redentora, mas ele está sendo reconhecido e será reconhecido por completo diante de todo o cosmo. Todo principado, potestade, crentes e descrentes, ninguém escapará. Todos irão se ajoelhar. Irão reconhecer o Messias. O resultado dessa exaltação é tanto submissão como adoração. E interessante, meus irmãos, que Paulo ele faz uma alusão quando afirma: todo joelho se dobrará, a Isaías capítulo 45, versículo 23, que eu gostaria que os irmãos abrissem para entendermos essa citação de Paulo, o que Paulo está querendo fazer. Pois ele tem em mente Isaías 45, versículo 23. Veja só, capítulo 45 de Isaías, contexto imediato, é nos mostrar que Deus, somente Ele é o Senhor, e não há outro além dEle. Não há outro, somente Yahvé, o Senhor, que se revelou ao povo de Israel. E Isaías, nesse capítulo, está celebrando a vitória sobre as nações. Deus é o Senhor de todos. Veja no capítulo 45, os versículos 5 ao 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Versículo 14. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Ser-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: sou contigo, está Deus, e não há outro que seja Deus. Versículo 18: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E os versículos 21 e 22: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde aquele tempo anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o versículo 23, que é o ponto de Paulo, diante de todo esse contexto: Deus, o supremo de toda a terra, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. De mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então Paulo usa essa linguagem de Isaías, da adoração ao Deus Yahvé, eterno, e aplica a Jesus, mostrando-nos que Jesus é Deus, há somente um Deus, mas Cristo, o Espírito, é incluído dentro dessa essência de Deus. Três pessoas com uma única essência. Esse é o Deus eterno, o Deus único que nós devemos adorar, que todos reconhecerão, todos os seres criados se unirão. E Paulo vai nos afirmar: alguns em alegria, mas outros na derrota. Aqui, meus irmãos, não implica salvação universal, não é o ponto de Paulo, mas nos mostrar que todos se curvarão diante do Senhor dos exércitos. Todos, todo joelho se dobrará.
E quando nós voltamos para Filipenses, Paulo ele vai continuar o versículo e vai nos afirmar nos céus, na terra e debaixo da terra. É interessante essas expressões, essas esferas, para demonstrar para nós esse senhorio de Jesus. Nos céus, nós podemos colocar aqui os anjos e os redimidos. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, que os 24 anciãos estão diante do trono de Deus e diz: tu, somente o Senhor, és digno de receber a honra, a glória e o poder. Muitos acreditam que os 24 anciãos são uma figura para a totalidade do povo de Deus. 12 tribos de Israel, representando Israel, e 12 apóstolos, a igreja, a totalidade do povo de Deus. 24 anciãos sendo representados naquele contexto. João tendo aquela visão, aquele simbolismo, e todos, ou os redimidos, reconhecendo somente Jesus é digno de receber a honra, a glória e o poder. Mas também Paulo nos diz, na terra. Provavelmente aqui o foco, nesse momento agora, os seres humanos, eu e você. Tanto os crentes como os ímpios. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos diz que nós devemos crer com o coração e confessar a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas em 2 Tessalonicenses vai nos afirmar, veja, por exemplo, outro texto importante sobre a destruição dos ímpios. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 7 ao 9, texto muito interessante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 7 ao 9, quando nos afirma: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não o conhecem, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Cristo governando, os céus, anjos, e o povo de Deus que já se encontra à direita de Deus lá, juntamente com Ele, na terra, seres humanos e ímpios, mas também debaixo da terra. Essa expressão, tudo indica, se refere aos seres humanos ímpios que já morreram. É uma expressão, podemos dizer, até figurada para nos falar sobre o abismo, que Lucas vai nos dizer que quando os demônios viram Jesus, não nos leve, não nos coloque no abismo, porque o abismo é esse aprisionamento, é o local onde, depois de lá, haverá o grande julgamento final. Quem vai para o abismo, ou vamos contextualizar aqui, quem vai para o inferno, o Hades, não tem escapatória. A espera agora é o julgamento final. Jesus está governando nesse momento. O inferno tem um dono. O inferno não é de Satanás. O inferno está nas mãos de Jesus, e todos aqueles que não reconhecem irão para lá. Eu tenho a chave da morte e da vida. Eu abro e fecho. Jesus governa todas as esferas. Os demônios, Satanás, principados e potestades estão diante dele. O capítulo 20 vai nos dizer que Satanás, o sedutor das nações, será condenado. E Apocalipse vai nos dizer que os livros se abrirão e todos aqueles que não reconhecerão a Jesus, as suas obras estarão patentes diante do olho ou do fogo consumidor de Jesus. Ele julgará todas as coisas. Então Jesus governa diante dessas esferas, nos céus, na terra e debaixo da terra. E Paulo vai nos dizer, vai nos mostrar que a esfera criada, a esfera material e a esfera espiritual reconhecerá Jesus. E toda língua confesse que Jesus é Senhor. Toda língua confesse que Jesus é Senhor.
Mas se os irmãos ainda estiver em Filipenses, nós temos o terceiro ponto. Nós temos, em segundo lugar, que vimos adoração e submissão, mas também, continuando o versículo, nós temos via propósito, sua exaltação via propósito, quando no final, no versículo 11, Paulo vai nos dizer, perceba, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo nos diz que a adoração de Cristo como Senhor não é a palavra final. A exaltação de Jesus também resulta na glória de Deus, na glória do Pai. Esse mesmo padrão é encontrado em 1 Coríntios capítulo 5, eu gostaria que os irmãos observassem junto comigo. Todos esses textos são paralelos. 1 Coríntios, capítulo 15, veja só. Deus dá a Jesus o domínio messiânico sobre toda a criação, mas chegará um dia que Jesus dará o seu reino ao Pai. Está consumado, ó Deus, recebe-o para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 15, veja só, os versículos 23 ao 28. Cristo, as primícias dos que dormem. Texto fascinante. Temos muitas verdades a aprender com esses versículos. O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. Mas vamos nos concentrar nos versículos 23 até o 28 do capítulo 15, quando nos afirma: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, para a glória do Deus Pai. É isso que Paulo quer nos dizer. A exaltação que começa na ressurreição de Jesus, à direita de Deus governando todas as coisas. Ao decorrer do tempo, Jesus está colocando muitos inimigos debaixo dos seus pés, pois um dos inimigos que nós podemos observar eram nós, inimigos de Cristo, mas Cristo trouxe diante da sua salvação, e nós agora estamos sujeitos aos seus pés em adoração e submissão. Mas chegará o dia que a morte, o último inimigo, será tragada pela vitória, e Cristo entregará o seu reino ao Pai. Mesmo em sua exaltação, Jesus permanece como modelo de serviço e amor. Mesmo em sua exaltação, Jesus tem um vislumbre da vontade eterna de Deus. É a glória do Senhor que está em jogo. É a glória do Deus Pai. E, meus irmãos, algumas aplicações para nós finalizarmos essa mensagem. Em primeiro lugar, a exaltação do Senhor Jesus Cristo é um incentivo à humildade. Essa é a primeira aplicação. A exaltação do Senhor Jesus é um incentivo à humildade. Esta é a principal aplicação de Paulo no contexto. Se Jesus é o Senhor exaltado, nós temos que destronar nós mesmos. Não deve haver espaço para orgulho espiritual, para os nossos próprios anseios, para as nossas próprias metas, os nossos ideais.
Nós devemos buscar a glória de Cristo, a glória do Pai. Devemos seguir nosso Senhor até mesmo nesse exemplo, deixando de lado os nossos direitos e assumir a forma de servo. Seja como Jesus, busque a humildade e deixe a glória para Deus. É isso que nós aprendemos com Jesus. Não devemos buscar a nossa própria glória terrena, mas aguardar a nossa glória celestial. Os crentes em Filipos devem viver uma vida de humildade e esperar, como Jesus fez, pela glória que Deus dará ao seu povo no tempo determinado. É tempo de choro, é tempo de angústia, mas Jesus foi exaltado e nós também seremos juntamente com o corpo da sua glória. É claro, meus irmãos, que Jesus não foi para a cruz com a motivação de ser exaltado. Ele foi para a cruz por amor e obediência ao Pai, e por amor a você e a mim. Mas ser exaltado foi a sua recompensa. A nossa motivação para nos humilharmos deve ser o amor de Deus, uns aos outros, por causa do seu grande amor por nós, porque vale a pena obedecermos a Deus. Não tem coisa melhor do que nós vislumbrarmos a glória do Pai, obedecermos a mão poderosa de Deus, e Ele nos exaltará no momento apropriado, no momento correto. Então a exaltação de Jesus é um incentivo à humildade. Mas em segundo lugar, a exaltação do Senhor Jesus Cristo é um encorajamento às provações. Jesus suportou a cruz e o Pai o fortaleceu, lhe deu graça para aquela terrível provação. A cruz, a ressurreição e a subsequente exaltação de Jesus mostram-nos que Deus pode transformar o mais grotesco dos pecados humanos contra nós no maior dos triunfos divinos. Cristo venceu e nós também venceremos. Cristo foi provado, tentado, nós também estamos sendo tentados, mas não esqueça que nesse momento há um Senhor de todas as coisas, que governa a sua vida e que você tem motivo para continuar. Jesus não está no túmulo, Jesus ele está à direita de Deus. E enquanto nós estivermos passando por provações, devemos não somente olharmos para as nossas mazelas, para os pecados que muitas vezes nós cometemos, que nos entristece. Não tem coisa pior quando nós pecamos, passamos o dia atribulado, o dia triste. Será se Deus me ama? Será se Deus está comigo? Mas nós também devemos olhar para o segundo estágio do ministério de Cristo. Ele justamente foi exaltado para nos trazer a vitória final, a recompensa, o gozo do Senhor, de que venceremos também os nossos pecados. Iremos nos revestir do corpo espiritual, não haverá mais choro, não haverá mais morte, novos céus e nova terra. Deus irá estar conosco para todo sempre. A exaltação é um encorajamento às provações, não importa o sofrimento que você está enfrentando, a tragédia que chegará à sua porta, Cristo está acima de todas as coisas. Qualquer sofrimento ou qualquer tragédia que enfrentamos pode resultar na glória de Deus. Em terceiro lugar, a exaltação do Senhor Jesus Cristo é um incentivo ao evangelismo. O fato de que todo joelho se dobrará diante de Jesus como Senhor, seja voluntariamente nesta vida, seja forçosamente no julgamento, deve nos impelir a alertar os outros para fugirem da ira vindoura. O senhorio final de Jesus é a grande culminação dos planos de Deus na história do povo, da humanidade. É muito importante nós afirmarmos para todos: Jesus morreu, Jesus tem um grande plano para a sua vida, mas aqueles que não obedecerem a esse plano, haverá julgamento vindouro. Graves consequências irão acontecer diante daqueles que estão se rebelando no julgamento de Cristo. As pessoas precisam se arrepender de seus pecados, e nós, que somos a igreja de Jesus, na grande comissão, toda a autoridade nos foi dada, precisamos proclamar
o Jesus vitorioso. Não somente o Jesus pendurado na cruz, mas o Jesus que não está mais na cruz, que agora está governando à direita de Deus, e que todo joelho se dobrará. Todo joelho. Quarto lugar. A exaltação do Senhor Jesus é um incentivo à salvação. Se você ainda não se curvou diante de Jesus como seu Senhor e Salvador, não demore. Esta mensagem é uma mensagem que deve pulsar ao nosso coração, pulsar em nosso coração. Jesus é Salvador, mas Ele é Senhor de todos. Não demore. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Amanhã pode ser tarde demais. E você se encontrará no julgamento. Não em alegria, mas sendo destronado por Cristo. Ao enfrentá-lo não como Salvador, mas ao enfrentá-lo como juiz, que pela espada da sua boca toda a terra será estremecida. Crer em Cristo como seu Salvador e Senhor exige que você se humilhe. Você que está aqui nessa noite, se você não reconheceu, e nós que somos crentes, que devemos reconhecer, a exaltação de Cristo deve nos levar à humilhação. Deve nos levar ao pó, de joelhos, quebrantados, com braços levantados e afirmando Cristo ser favorável a nós. Que somos pecadores, que merecemos a condenação. Salva, ó Deus, salva, ó Cristo, de nós mesmos. As nossas obras não são suficientes. Nós somos pecadores, não conseguimos manter a fidelidade a Cristo. Somente, ó Cristo, Tu pode nos salvar e Tu estás à direita de Deus. Intercede por nós. Somente Cristo, meus irmãos. A sua exaltação, a sua suprema honra, a suprema glória. Deixe de lado qualquer pensamento que você tem de você mesmo. Você não é bom, você é mau. Nós somos maus, ímpios, mas carentes da graça de Deus. Os crentes são ímpios, mas regenerados. A justificação de Cristo está diante de nós. Então, o meu clamor diante desse texto para todos nós é que nós possamos nos afastar do pecado e fugir para Jesus. E que eu gostaria de mais uma vez focar no texto de Isaías, mas uma expressão muito importante, que eu de maneira proposital passei, para que nesse final, nessa aplicação, pudéssemos vislumbrar capítulo 45, veja, vamos focar somente o versículo 22. Capítulo 45, versículo 22. Nos diz assim, meus irmãos. A gente deve ler esse verso com muito quebrantamento. Nós devemos clamar nessa noite que esse verso se cumpra em nosso coração. Olhe só o texto, olha só o que Isaías nos diz. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, olhai para mim e sede salvos. Vós, ó povo do Curió. Olhai para mim. Olhai para Jesus. Olhai para o meu sacrifício. Olhai para a minha morte, olhai para a minha ressurreição, olhai para o meu poder, para a honra, olhai para o meu julgamento. Cristo está às portas. Olhai para mim, e quando você de fato olhar, vislumbrar a grandeza de Cristo, você se arrependerá dos seus pecados. Olhai para Cristo, porque quando você olhar para Ele, você será capacitado pelo poder do Espírito a vislumbrar a glória de Cristo. Olhai para Ele,
Olhai para Cristo, olhai para Cristo, não perca o foco, olhe para Ele, ame Ele, esteja com Ele, ore com Ele. Cristo é o seu sol, Cristo é a sua direção. Olhe para Ele e grandes coisas acontecerão. Que o Espírito nos ilumine ao ponto de nós vislumbrarmos Cristo Jesus em sua glória. Não somente em sua humilhação, mas também em sua exaltação. Que Deus assim nos ajude, porque o resultado é certo. O resultado é certo. Todo joelho confessará, melhor dizendo. Mas uma pergunta deve estar em nosso coração. A questão é, de que lado você está? De que lado você está? Que Deus nos ajude a estarmos com Ele em salvação.